Boa noite, pessoal. Boa noite, igreja. Há uma paz que muitos de vocês sentiram, se não quase todos, quando encontraram Jesus Cristo. E esta paz, nós desejamos aos irmãos que essa paz possa se multiplicar, que esta paz possa encher este culto nesta noite na vida de vocês. Há também uma graça maravilhosa, a graça que faz com que nós entendamos que a cada manhã você se levante com toda a certeza de que Deus renovou as misericórdias dele sobre sua vida, porque assim diz a palavra do Senhor. É bom dizer, Senhor Deus, que coisa boa. Hoje à noite, quando você for dormir, pense assim, Senhor, amanhã cedo, amanhã, né, o Senhor vai renovar as suas misericórdias sobre a nossa vida. E a causa, né, e por que o Senhor renova as suas misericórdias sobre nós, é a causa de nós não sermos consumidos, porque nós temos a graça do Senhor que é abundante, né? Se nós pudéssemos reunir todos os oceanos, né? Se a água fosse doce, e se nós tentássemos esvaziá-los, tomando um copo de água por dia, a graça do Senhor é muito mais preciosa, muito maior do que isso. Então, igreja, vamos ficar de pé, e quem sabe você... saiba o nome de uma pessoa, sai do seu lugar, dá uma boa noite, um aperto de mão, um abraço, se você tiver essa intimidade, e diga qual é o seu nome, né? E depois diga, Deus te abençoe. Muito bem, vamos falar com o nosso Pai, né, nesse momento. Senhor, nosso Deus, querido Pai, obrigado porque podemos chamá-lo assim, de Pai. O teu filho disse que nós já não somos mais servos, mas somos amigos. Que honra para nós, Senhor. Obrigado por este povo que está aqui, este povo que te cultua, Senhor Deus, este povo que te louva, este povo que te ama, Senhor. Pai querido, eu quero te pedir nesta hora que o teu santo, poderoso e maravilhoso Espírito vá à frente deste povo, mostrando o caminho que devem seguir. Que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, vá ao lado deste povo, segredando os teus conselhos e a tua direção. Pai querido, que teu Santo Espírito vá atrás deste povo, livrando-os de qualquer armadilha que sejam colocadas sobre eles. Senhor Deus, que o teu Santo Espírito vá dentro do coração deste povo, Senhor Deus, consolando em todos os momentos de dificuldade. Pai querido, que teu Santo Espírito vá sobre este povo, derramando as tuas ricas e maravilhosas bênçãos. Nós oramos em um nome precioso, maravilhoso, doce nome do nosso Mestre Jesus Cristo. Amém, amém. Pode sentar. Meus irmãos, é uma bênção tê-los aqui, né? Gostaríamos que tivesse mais pessoas, acredito que algumas vão chegar ainda, mas... nós entendemos que o Senhor reúne aqueles também que Ele deseja, não é? Nós temos a honra de recebê-los, temos diversos irmãos, pastores de outras igrejas aqui, temos a honra de recebê-los com muito carinho, com muito amor. Afinal de contas, esta casa não é da primeira igreja batista, mas esta casa é do povo de Deus, né? Nós temos um só Senhor, Ele é o nosso Senhor, nós somos irmãos. Eu sempre digo assim, ó, irmão é aquele que entra na sua casa, abre a sua geladeira sem pedir licença, né? Esse é o irmão. Espero que nós possamos nos considerar desta forma. É uma honra também ter a equipe da Rádio Transmundial. Já é o terceiro ou quarto encontro que nós fazemos aqui. Eu prezo muito, né, esta organização muito séria,
a Rádio Transmundial, conheço já de muitos anos, e é um trabalho que tem feito por esse tempo aí afora, um trabalho abençoador, com as suas antenas potentes aí levando o Evangelho, principalmente na época da cortina de ferro, né? Aquela antena poderosa levava o Evangelho na casa de muitas pessoas, onde não se tinha acesso ao Evangelho, países, né? E continua hoje ainda com esse ministério. Então, louvamos a Deus. Conhecemos a história de como iniciou a Rádio Transmundial, como ela se firmou, e nós entendemos ali que foi uma obra de Deus, obra de Deus. Se não fosse assim, não se teria o que tem hoje em termos de equipamento, de ministério. Então, é uma organização que nós respeitamos e amamos, e que nós precisamos orar por eles, porque sabemos de muitas dificuldades, embates, né, que foram surgidos, e principalmente para a pregação do Evangelho, como Satanás levantou muitas vezes, impedindo e tentando impedir que o Evangelho pudesse ser propagado e chegar aos lares. Com certeza no céu, claro que nós não vamos saber disso, né? Mas com certeza no céu, muitas e muitas famílias vão estar lá, por causa do ministério da Rádio Transmundial. Então, é um trabalho muito sério, nós louvamos, agradecemos a Deus, os irmãos estarem aqui conosco neste dia, né? E a programação de vocês. Deus abençoe, por favor. Pastor Roosevelt, que alegria poder estar aqui na primeira Igreja Batista de Santa Maria. É uma alegria para a Rádio Transmundial. Muito obrigado por abrir as portas novamente. E, bom, é a primeira vez que eu estou aqui, né? E antes de falar um pouquinho sobre mim e sobre a rádio, eu queria saudar a igreja, desejar que todos sejam muito bem-vindos, e não só vocês, mas eu também gostaria de saudar os nossos ouvintes, que estão conectados, que estão ouvindo a Rádio Transmundial em todo o Brasil, em todo o mundo, e você que está aqui conosco, você que também quiser ouvir a Rádio Transmundial, você pode acessar o nosso site, que é o www.transmundial.org.br, ou você também pode baixar o nosso aplicativo da Rádio Transmundial, que está disponível para o Google, a loja do Google, no Android ou no App Store da Apple Store. Você pode baixar o nosso aplicativo que chama Rádio Transmundial e estar conectado e ouvindo essa programação que está sendo ao vivo e transmitido para todo o Brasil e todo o mundo. Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu também queria aproveitar e apresentar a nossa equipe. Estamos com uma equipe maravilhosa aqui em Santa Maria e temos uma outra equipe também que está lá em Juí. Nós estamos tendo um congresso lá em Juí, né, com a presença do Dr. Russell Shedd, o Itamir Neves, que hoje está conosco, o Saião, que estaria lá conosco, e o pastor Israel Mazakorati. Então, estamos com uma equipe lá e a outra aqui conosco, né? Então, eu queria apresentar o Wesley e Marlene, que são nosso casal missionário. Quero apresentar o pastor Itamir Neves, que é apresentador dos nossos programas, escritor, professor da Faculdade Teológica. Quero apresentar o nosso responsável técnico e por toda essa transmissão, que é um dos diretores da Rádio Transmundial, Samuel Matos, está lá em cima. Samuel, boa noite. E também quero apresentar também um pessoal que faz parte da nossa equipe, que está aqui pertinho de vocês, né? Que é o seu Walter e a dona Nair, né? Que são bênção para a Rádio Transmundial. Por favor, fiquem de pé. Há mais de 20 anos, né, cerca de 20 anos, né, eles cuidam do nosso parque de estação aqui em Santa Maria. E é uma alegria podê-los conhecer pessoalmente, porque eu ouvi falar tanta coisa boa desse casal, tantas aventuras, tantos problemas que eles já passaram lá, até uns choques, né, que a gente estava conversando, das histórias que aconteceram lá. E Deus tem cuidado, tem livrado de vários problemas que têm acontecido, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Vocês são bênção para a Rádio Transmundial, e nós continuamos a orar para que Deus continue dando muita saúde, orientação, sabedoria, e que esse ministério possa crescer cada dia mais, né? Então, aqui em Santa Maria fica o nosso parque de estação. São 3 transmissores que nós temos de onda curta. E eu quero aproveitar e perguntar, quem ouve a Rádio Transmundial aqui? Levanta a mão, só para eu ter uma noção. Que bacana. Onda curta, temos ouvinte de ondas curtas aqui?
Ok. Então, você também pode ouvir a Transmundial através das ondas curtas, né? Então, a gente está aqui pertinho, você pode também sintonizar. No próximo slide tem, acho que, as nossas redes, mas nós falaremos em breve a respeito disso daí. E você pode também, você que está nos ouvindo, pode deixar um recadinho para nós lá no Facebook, que nós vamos ler aqui ao vivo. Então, você que está sintonizado, está ouvindo a programação, está curtindo, acesse lá o nosso Facebook, Rádio Transmundial do Brasil, e deixe um recado falando sobre o evento, que em breve nós faremos uma leitura da sua mensagem. Nós queremos também aproveitar e convidar esse casal maravilhoso que está conosco, o Wesley e Marlene, são os nossos missionários itinerantes. Eles rodam o Brasil todo, não só o Brasil, lá fora também, e eles falam do ministério da Rádio Transmundial. Quantos aqui conhecem a Rádio Transmundial? Que bacana. E a Rádio Transmundial, ela tem vários ministérios, e talvez você também conheça através do nosso devocional, conhecido como Presente Diário, né? E agora, então, nós vamos começar de louvor, que Deus possa falar ao coração de todos vocês nessa noite, e vamos ficar com esse casal maravilhoso e louvar o Senhor. Obrigado, Ricardo. Eu quero cumprimentar essa querida e amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Dizer da nossa alegria estar de novo aqui em Santa Maria. A gente já veio aqui, eu acho que umas 2 ou 3 vezes, na inauguração dos transmissores da Rádio Transmundial. Depois nós viemos para um outro evento que teve aqui, nós ficamos hospedados num mosteiro. E depois uma outra terceira vez nós estivemos aqui também. E para a gente é uma alegria muito grande estar com vocês nessa noite. Meu nome é Wesley, minha esposa Marlene. Somos missionários já mais ou menos há 36 anos, mas estamos há 14 com a Rádio Transmundial. E a nossa função é poder difundir, divulgar os ministérios da Rádio Transmundial pelo Brasil inteiro, usando a arte, a música como um meio de comunicar esses ministérios, né? E para a gente é uma alegria poder ser usado por Deus. Nós queríamos convidá-los para que a gente juntos possamos cantar o Salmo 96, que diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Se você conhece, vamos cantar juntos. Vamos ficar de pé? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai
Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Vocês, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Pode assentar, meus amados. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu desesperado estou por ti. E eu perdido estou sem ti. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. You are my daily bread. You are my daily bread. Oh, you are. You are my daily bread. Your very words spoken
to me, and I'm desperate for you. Oh, and I'm lost without you. Ooh, yeah. Desesperado estou por ti. Perdido estou sem ti. Nada sou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, Jesus. Amém. A gente crê que a música é o maior meio de comunicação existente na face da terra. Ela tem o poder de atrair as pessoas, de penetrar no coração das pessoas. E a música, quando aliada à palavra de Deus, então, aí é tremendo, é maravilhoso. A gente tinha um grande sonho com a Rádio Transmundial, de poder resgatar a inologia. Porque ao viajar por todo esse Brasil afora, a gente, viajando, a gente entendia que algumas igrejas não usavam mais os hinos para poder transmitir aquilo que os nossos antepassados, aquelas pessoas que pagaram preço até de morte para compor um hino daquele, né? E a gente então tinha um sonho de poder resgatar essas canções. E a Rádio Transmundial proporcionou para a gente fazer o Hinos 2, Hinos 3, Hinos 4 e o Hinos 6. Nós queremos louvar a Deus agora com uma canção do Hino 6, que tem como título Quando Jesus Estendeu a Sua Mão, que ficou muito lindo. Eu gosto muito desse hino. Só um probleminha aqui, mas já vamos consertar. Se você conhece, pode cantar comigo, tá bom? A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim.
Agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Vocês, vamos lá? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Mais uma vez. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Wesley vai cantar uma música aqui agora que nós gravamos há muitos anos, quando a gente fazia parte do ministério chamado Milad, em 86, mais ou menos. E essa música é uma música que nós já ouvimos vários testemunhos dela. Ela se chama Não Tenha Sobre Ti. Um só cuidado, qualquer que seja. Quem conhece? Todo mundo. Pois somente um seria muito para ti, porque é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Seu trabalho é muito pouco, hein, gente? O nosso trabalho é muito pouco. É só descansar e confiar no Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Vamos juntos? Pois somente um, seria muito para ti. E o povo de Deus diz o quê? É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. E a igreja diz: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Ó Jesus, ensina-nos a descansar no Senhor. Ó Pai,
Quantas vezes fazemos aquilo que vá à frente do Senhor e nós precisamos aprender a descansar, porque o Senhor está à frente de todas as coisas. Muito obrigado, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Este instrumento de comunicação é rápido e ao mesmo tempo chega ao íntimo das pessoas em sua sala, escritório ou quarto. Certa vez Jesus passou pelas paredes. Com as portas fechadas, ele apareceu aos seus seguidores de forma surpreendente. Um instrumento de comunicação capaz de realizar isso é o rádio. Sua programação deve ser imparcial e ao mesmo tempo completa, levando ao ouvinte um conteúdo diferenciado, bíblico e interdenominacional. Música selecionada, jornalismo, entretenimento e utilidade pública fazem parte de sua grade. Nesta rádio você ouvirá a exposição bíblica por nomes como Luiz Saião, Itamir Neves, Russell Shedd, dentre outros. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. A RTM Internacional é a maior rede de rádio multilingüe do planeta. São programas produzidos e transmitidos em mais de 200 línguas diferentes. A Rádio Transmundial emite sua programação de várias formas, através do rádio em diversas regiões do Brasil. Veja nosso quadro de retransmissoras no site da Rádio Transmundial. A Transmundial divulga e apoia Ministério de Capelania Escolar, Projeto Ana, levando conscientização e esperança às mulheres. Projeto Línguas Indígenas, levando a programação na sua própria língua. Projeto Antenas, distribuindo a programação da RTM a diversas rádios do país. Cursos bíblicos por correspondência. E o devocional Presente Diário. Você pode ouvir também a Rádio Transmundial através de um de nossos aplicativos para smartphones ou tablets. Acesse www.transmundial.org.br. No site da Transmundial, clicando em RTM Móvel, você saberá como baixar o aplicativo para ouvir em seu smartphone com iOS ou Android. Na página RTM Móvel há um link que te levará ao Google Play ou Apple Store. Baixe o aplicativo para seu smartphone e saia ouvindo a Rádio Transmundial. Mas lembre-se, é necessário uma conexão Wi-Fi ou pelas redes 3G ou 4G. Ouça, divulgue. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É isso mesmo, Rádio Transmundial para todo mundo ouvir. Um dos versículos que a Transmundial se identifica, ela está lá na 1 Coríntios 15:38, que fala, é um recado para mim, é um recado para o seu Walter, para a dona Nair, para o pastor Itamir, para todos que estão aqui, fala lá, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E nesses 45 anos de Rádio Transmundial, nós sabemos que esse trabalho não tem sido inútil. E eu gostaria até de relembrar que há 2 anos e meio atrás, quando aqui em Santa Maria nós tivemos aquela tragédia com os jovens, né, naquela boate, a Rádio Transmundial, em solidariedade às famílias, né, veio até aqui, Santa Maria, trazer um conforto ao coração daquelas famílias que perderam seus filhos, que perderam algum parente naquela tragédia. E nós também trouxemos aquele presente diário, que é um devocional, né, que eu tenho certeza que todas as famílias receberam aquele livro, né, e
puderam fazer a sua devocional. É isso que a Rádio Transmundial faz. A Rádio Transmundial, ela se preocupa com as pessoas, e quando a oportunidade da Rádio Transmundial estar presente, ela vem, como aconteceu aqui em Santa Maria. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estar aqui e poder levar o Evangelho para aquelas pessoas que não conhecem. Muitas daquelas pessoas não conheciam o Evangelho. E a gente tem em Deus que, através daquele devocional, ela vai poder conhecer um pouquinho mais da palavra do Senhor e poder encontrar uma igreja para se congregar. E nós, nessa continuação, eu queria falar um pouquinho mais da Rádio Transmundial. A Rádio Transmundial é uma rádio, é um ministério, na verdade, né? É um ministério genuinamente nacional, que ela vem para assistir a igreja a alcançar toda a nação, toda ela. E nós não somos uma igreja, mas nós somos um braço direito da igreja, na plantação de igreja, em levar o Evangelho para aquelas pessoas que não conhecem. E além disso, nós somos um ministério global. Como vocês puderam ouvir, né, a Marlene cantando a música Esse é Meu Respirar, na versão em inglês também, para vocês saberem, nós estamos em mais de 160 países transmitindo a Rádio Transmundial. Em cada um em sua língua. São mais de 120 línguas hoje no mundo que recebem a programação da Rádio Transmundial, cada um em sua língua. Nós somos ligados a um ministério internacional que chama TWR, que é a Transmundial Internacional. Nós somos uma missão de comunicação multimídia interdenominacional. Então, nós estamos no meio batista, estamos no meio presbiteriano, estamos na Assembleia de Deus. Nós não temos uma cor denominacional, né? Nosso objetivo é servir a igreja cristã, né, no alcance, na evangelização, na formação através do estudo bíblico de qualidade, né? E nosso sustento hoje é 100% brasileiro. Nós não recebemos nenhuma oferta lá de fora, nosso sustento é 100% brasileiro, nossas doações são através de irmãos que doam voluntariamente, irmãos e igrejas que doam voluntariamente e nos ajudam com sustento. Além disso, nós também temos o presente diário, né, que faz parte também do nosso sustento, né, e nós temos também alguns outros livros, como do pastor Itamir Neves, do pastor Luiz Saião, do Dr. Russell Shedd, e isso também faz parte hoje do nosso sustento. Além disso, nós somos uma missão cristã idônea, né? Então, nós somos uma organização sem fins lucrativos, né? E também toda a nossa receita ela é auditada, né? Então, para vocês verem como a Rádio Transmundial ela é séria. E ainda mais, nós estamos há mais de 4 décadas no Brasil. São 45 anos levando a palavra do Senhor através das ondas do rádio, né? E servindo a igreja. E hoje, nós temos esse objetivo de servir a igreja, né? E nós precisamos dela, né? E só para vocês verem também, eu sei que quem está ouvindo na rádio não vai poder ver, mas vai poder ouvir, passaram várias pessoas pelos microfones da Rádio Transmundial. Então, como vocês podem ver, o pastor Itamir Neves, Dr. Russell Shedd, Billy Graham, Luiz Saião, e Nelson Momilca, e entre outras pessoas que já passaram pelos microfones da Rádio Transmundial. E hoje nós temos vários ministérios, né? Então, como vocês podem ver, nós temos ministério de ensino de formação bíblica. Então, qual que é a ideia desse ministério? São cursos bíblicos para presidiários, né? Então, talvez você conheça alguém que é um presidiário, que não conhece a palavra do Senhor. Então, a Transmundial, ela faz curso, né? Então nós temos 15 módulos, e aí os presidiários, eles recebem esse material e eles vão estudando, vão fazendo a lição, eles mandam para a gente corrige lição por lição,
ele sempre manda uma cartinha pedindo oração, a gente ora. Então é um ministério muito bonito que a Transmundial faz, e nós recebemos por semana, só para você ter uma ideia, mais de 1000 cartas, né? Então são presidiários em todo o Brasil. Então se você tiver esse interesse, talvez você conheça alguém, tem algum presídio próximo que você gostaria de fazer o trabalho, a Transmundial está aberta, né? Então esses cursos, esse material é totalmente gratuito. Nós mandamos diretamente para cada um dos presidiários, né? E a gente tem esse relacionamento com eles. Além disso, nós temos também o alcance indígena. Nós temos um estúdio de gravação, onde eles recebem a nossa programação e eles fazem a tradução da programação da Rádio Transmundial para que todos possam ouvir na sua própria língua, né? Nós temos também um ministério de apoio à mulher que chama Projeto Ana, que ela está no Brasil há 20 anos e no mundo há 40 anos, e ela tem o objetivo de cuidar da mulher que sofreu algum maltrato. Lá fora, no caso, esse ministério compra mulheres prostitutas, como por exemplo na Índia, e a gente investe, né? A gente manda dinheiro lá para poder resgatar essas mulheres e trazê-las para o Evangelho. Nós também temos o capelania escolar. Quem conhece capelania escolar? Alguém é o professor aqui? Tem um aqui. Alguém mais que é professor? Não. Então nós temos esse ministério de capelania escolar, que nós somos pioneiros, já são 8 anos que a Transmundial cuida desse ministério. Qual que é o objetivo? É cuidar do aluno, cuidar do professor. Então, nós treinamos pessoas para estar dentro da escola, né? E vocês, com certeza, devem ter filhos, devem ter conhecidos. Como é complicado hoje, né, as nossas escolas no Brasil, né? Não só no Brasil, no mundo, né? Então, são brigas, são tantas contendas que acontecem no dia a dia, e nós colocamos o capelão justamente para isso, para que ele possa trabalhar com aquela criança, para que ele possa trabalhar com aquele professor que tem tido algum problema. Então esse é o objetivo da Transmundial. E nós temos outras ações sociais, como nós falamos aqui de Santa Maria, né? E eu queria também falar para você, então você que é professor, né, que fez o sinalzinho, nós vamos ter um congresso que está se aproximando agora em novembro, que é o de capelania escolar, né? Então o tema que nós vamos trabalhar hoje, Pedro, é o Semeando Esperança nas Escolas Brasileiras, né? Então é o 8º Congresso da Rádio Transmundial, de 18 a 21 de novembro, lá em Campinas. Então se você tem interesse, se você quer aprender um pouquinho mais, venha falar com a gente, nós vamos explicar para vocês como que funciona esse ministério de capelania da Rádio Transmundial. E eu também queria convidar você a ser um parceiro da Rádio Transmundial, ser um voluntário. Eu quero contar com as orações dos irmãos. Nós, né, vocês podem ver o quanto trabalho que nós temos, né? E nós queremos contar com o apoio dos irmãos em oração. Tá? Que Deus possa abençoar todos vocês. E você pode ouvir a Rádio Transmundial através do seu smartphone ou através da internet. Você pode baixar o nosso aplicativo. E eu queria também convidar você para baixar, para curtir a nossa página no Facebook, que é Rádio Transmundial do Brasil. Lá você pode estar antenado em tudo que tem acontecido. Inclusive, eu quero mandar um abraço aos ouvintes que estão sintonizados, né? Então, Clarisson, de Goianésia, Pará, o Raimundo, de Itajubá, Minas Gerais, e o Jonas Freitas, de Tocantins. Sejam bem-vindos, viu? Que Deus abençoe vocês. E eu acho que nós vamos fazer um sorteio depois, aqui para os nossos ouvintes e também para o pessoal que está aqui, tá? E eu queria, então, agora chamar... A gente consegue chamar o Ricardo Santos, lá do estúdio? Então, vamos fazer uma interação agora, nesse momento. Então, o Ricardo, ele está no nosso estúdio lá em São Paulo, né? Então, ele está conduzindo toda a programação e ele vai mandar uma mensagem especial para a gente. Não é essa mensagem, tá? Ricardo, consegue nos ouvir? Vai a saudação nessa noite aos queridos ouvintes aí em Santa Maria, ao público presente, ao querido pastor que nos recebe. Deus abençoe, e seguimos aqui com vocês, acompanhando a transmissão
através da internet também, você acessando pelo site transmundial.com.br. São 8 horas 48 minutos, horário de Brasília, horário de verão. Meu xará Ricardo Kruskinski é com você. Boa noite. Muito obrigado, Ricardo. Uma boa noite para você. Que Deus possa falar então no coração de vocês. E sem delongas, eu queria convidar o pastor Itamir Neves, que é o nosso preletor hoje. O pastor Itamir Neves é professor na Faculdade de Teologia em São Paulo. Ele também é apresentador do nosso programa Através da Bíblia, né? E também é autor de vários livros da Rádio Transmundial, né? A gente trouxe seu livro também aqui? Não trouxemos o livro dele, ficou lá em Juí. Mas você também pode acessar no site da Transmundial e ver um pouquinho sobre os livros que nós temos lá. Nós não trouxemos porque nós estávamos no evento em Juí e acabou. Ele falou ontem lá e esgotou, então infelizmente nós não podemos trazer. Pastor Itamir, que alegria poder estar aqui com o senhor, que Deus possa o abençoar. E eu gostaria de orar então com o senhor, antes de a gente começar. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu te agradeço pela vida do pastor Itamir Neves, ó Deus, a bênção que ele tem sido para a Rádio Transmundial, que o Senhor possa falar, ó Deus, ao coração dele nessa noite, e que essa mensagem possa vir de encontro, Senhor, aos nossos corações. Fique conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Obrigado, Ricardo, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Pedro, você vai ficar... Eu vou dando um toque e você vai passar para nós, tá bom? Então pode colocar a primeira tela, isso daí. Nós vamos falar hoje à noite sobre os desertos cristãos. Desertos cristãos. É um tema bem interessante e eu sei que é uma experiência que todos nós passamos, né? Tanto aqui em Santa Maria, como lá em Juí, onde nós temos o nosso pessoal também, lá em São Paulo, aqueles queridos irmãos que estão nos ouvindo, todos nós passamos por alguma necessidade, é isso que você ia fazer? Todos nós passamos por algumas dificuldades e, de fato, nós ficamos muitas vezes sem saber o que fazer. Há uma passagem bíblica, que não é essa que nós vamos estudar hoje à noite, que está em Deuteronômio, mas há uma passagem bíblica lá no livro de 2 Crônicas, em que vinha um grande exército, na verdade 3 exércitos contra o rei Josafá, e ele, quando ouve a notícia, ele fala para Deus em oração, fala, olha, a gente não sabe o que fazer, mas os nossos olhos estão colocados no Senhor. E eu creio que essa é a grande maneira pela qual nós podemos vencer as nossas dificuldades. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 1 a 5. Se você tiver a sua Bíblia, e você que está aí nos ouvindo também, na verdade, não só em São Paulo, né? Nós temos gente aí de Minas Gerais, do Amazonas, do Pará. Isso é uma bênção podermos usar essa tecnologia para divulgar a Palavra de Deus. E no capítulo 8 do livro de Deuteronômio, nós temos os 5 primeiros versículos que dizem assim, eu vou ler para vocês, vocês acompanham aí nas suas versões. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para quê? Para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai, o que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o seu pé nesses 40 anos. Sabe, pois,
no teu coração, que como um pai, como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Essa é uma passagem muito especial, muito rica e nos traz uma reflexão bem interessante. Eu espero que Deus possa nos abençoar no estudo da sua palavra hoje à noite. Vamos orar pedindo que Deus fale ao nosso coração. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra e pelo consolo e conforto e direção que ela nos traz. Te pedimos mais do que nunca que o teu Espírito seja presente hoje à noite, para que nós possamos usufruir da tua palavra e o Senhor nos capacite a entendê-la e a aplicá-la em nossas vidas. Nós oramos com muita gratidão pela tua presença conosco, pela resposta que sabemos que o Senhor dá à nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pedro, vamos lá então, começando o primeiro slide. Espero que você consiga ver direitinho aí, porque nós temos muitas informações, mas são informações tremendamente interessantes. Vamos começar pensando o seguinte: quem escreveu essas palavras que nós acabamos de ler e quando é que ele escreveu? Quem escreveu foi Moisés. Moisés estava indo para o território de Canaã, levando então o povo depois de 430 anos lá no Egito como escravos. E o povo então ora, pede para Deus, e Deus levanta Moisés para que ele conduza o povo para Canaã. Nós sabemos que na primeira etapa foi tudo muito bem, mas logo depois que Moisés está lá no monte recebendo as orientações do Senhor, o povo começa a pecar e começa a demonstrar então uma instabilidade grande. Vamos caminhando e chegamos ali no livro de Números, quando então Moisés pede para que 12 espias cheguem até Canaã para ver como que é a terra, reconheçam, e nós sabemos a história toda que 2 deles voltaram confiantes no Senhor, Josué e Caleb, mas 10 deles, infelizmente, ficaram com medo, ficaram abatidos, frustrados e não tiveram confiança no Senhor, voltaram e contaminaram toda aquela geração. E aí, como consequência, Deus falou para eles que aquela geração não entraria mais no Egito, não entraria mais em Canaã. Tinham saído do Egito e infelizmente morreriam, e de fato morreram no deserto. Moisés então faz o seguinte: ele tem agora uma geração nova para conduzir até as portas de Canaã. E interessante, é impressionante o fato de que, por causa de um pecado também, Moisés não entrou em Canaã. Mas ele, como um homem de Deus, como um coração pastoral, ele que é descrito como o homem mais manso da terra, ele tem uma preocupação. E a preocupação com essa nova geração que vai entrar em Canaã é exatamente o livro do Deuteronômio. E o livro do Deuteronômio então é escrito para um povo que tem passado por todos esses 40 anos no deserto. É um pessoal novo ainda, é um pessoal com uma idade de média de 40 a 45 anos, mais ou menos, daí para menos. Somente 2 mais adultos, mais experimentados, que são Josué e Caleb, é que entram na terra. Nem o próprio Moisés entrou na terra. E aqui nessas palavras a gente vê exatamente Moisés fazendo o quê? Chamando aquela nova geração a perceber a boa mão de Deus, mesmo num tempo de dificuldade. E essa figura do deserto, então, é uma figura que se destaca nas páginas da Bíblia. Eu estou listando aqui na tela, você está vendo, mas certamente os nossos ouvintes vão poder acompanhar também. Estou listando alguns textos em que nós percebemos a presença do povo de Deus, pessoas tendo dificuldades no deserto. E a gente precisaria perguntar então, nós não estamos numa região desértica aqui, por exemplo, no sul do Brasil. Uma região, inclusive, que nós temos viajado aí, muito verde nós temos. Talvez o semiárido lá nordestino seja uma região mais ou menos semelhante. Mas nós queremos pensar nos desertos espirituais, nos desertos que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Isso é, uma vida muitas vezes sem muita luz, sem muito brilho,
uma vida isolada, uma vida sozinha, solitária, uma vida com dificuldades, porque é isso que um deserto descreve. A imagem do deserto é uma grande planície, talvez, com algumas dunas, com muita dificuldade, muito sol ardendo, uma situação impressionante, uma situação que, na verdade, é contrária à vida. E a pergunta é se nós temos passado por isso ou não. Com certeza, eu tenho absoluta certeza de que todos nós aqui, todos que estão nos ouvindo, já passamos por situações muito delicadas, muito difíceis em nossas vidas, e muitas vezes a gente já está pensando até em desistir. E é exatamente nessa hora em que nós podemos aprender algumas verdades importantes com relação à presença de Deus, nos abençoando, nos ajudando quando passamos por desertos. Por exemplo, Moisés também passou 40 anos no deserto. Depois que ele mata aquele egípcio lá em Êxodo capítulo 3, nós encontramos isso, a sua chamada e depois aquela complementação. Ele vive durante 40 anos na melhor universidade, no melhor local, que é o reino do Egito, Universidade do Egito, de Cairo, por exemplo, e ele tem um conhecimento extraordinário. E ele tenta fazer alguma coisa por sua própria força, e chega a matar um egípcio, e ele é descoberto, e o que ele faz? Ele foge, e ele foge para onde? Ele foge para um deserto, e Deus o permite ficar 40 anos no deserto, fazendo o quê? Pastoreando ovelhas. Imagina só, Deus tem um plano para as nossas vidas, Ele sabe por que Ele nos coloca em certas situações, e Ele queria que durante os próximos 40 anos, Moisés dirigisse quem? Conduzisse quem? Um grande número, e não de ovelhas físicas, ovelhas animais, de muita gente, talvez até 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas, andando por um deserto, para seguir para a terra prometida por Deus. Moisés enfrentou o seu deserto. O próprio povo de Israel enfrentou também o exército. Quando eles chegam lá na travessia do deserto, chegando quase ali perto de Canaã, eles vão visitar então aquela cidade, Cades Barneia, e lá eles têm então aquela atitude, infelizmente, de incredulidade, não creem, e Deus fala o seguinte: então olha só, essa viagem que poderia demorar 3, 4 meses, vocês vão gastar 40 anos, porque essa geração incrédula não vai entrar na terra prometida. E Deus vai trabalhando com eles, até que toda aquela geração passa e uma nova geração, então, vai para a terra prometida. Mas durante 40 anos, tiveram grandes dificuldades. Mas também nós lemos aqui que a bênção do Senhor foi tamanha, porque nenhuma roupa se envelheceu, eles não tiveram problemas de roupa, os pés não se incharam, não ficaram doentes. Durante 40 anos, aquela nova geração, imagina só, crianças pequenas crescendo ali, num ambiente completamente hostil, foram crescendo sob o cuidado de Deus, porque assim Deus permitiu que eles passassem por aquelas provações, para que pudessem entender, para que pudessem aprender a confiar, a viver uma vida correta diante do Senhor. Davi, o rei Davi também, ficou também no deserto durante muito tempo, ele e os seus homens. Quando Saul tentou matá-lo algumas vezes, Davi se escondeu aonde? No deserto. Vamos para o próximo slide, Pedro, e aí nós encontramos também mais algumas pessoas. Por exemplo, João Batista, João o Batizador, ele tem o seu ministério aonde? Não no lugar de destaque lá em Jerusalém, na Judéia, não, ele vai para o deserto para pregar uma mensagem muito séria, uma mensagem de arrependimento, de quebrantamento, de preparação para a vinda do Messias. O próprio Messias, o Senhor Jesus Cristo, ele é conduzido, vejam bem, ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Nós lemos esse relato lá em Mateus capítulo 4, em Lucas também. O Espírito Santo conduz o Senhor Jesus para o deserto, para que ele seja o quê? Experimentado, para que ele seja testado, para que ele seja tentado.
para iniciar o seu ministério na força do Espírito Santo. O apóstolo Paulo enfrenta também dificuldades e sofrimentos no deserto. Nós vemos isso lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26. E o texto que eu gostaria de ler para os irmãos agora é esse texto que está ali embaixo, na última frase da nossa tela, e você que está nos ouvindo pode nos acompanhar. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 38, e vamos ouvir a palavra de Deus mostrando para nós um grupo de pessoas que realmente fazem diferença. E eu espero que hoje à noite nós sejamos incluídos nesse grupo de pessoas, pessoas que são especiais, porque depositam a sua vida nas mãos de Deus. O capítulo 11 de Hebreus, você sabe, é o capítulo dos heróis da fé. E nós temos muita gente sendo descritas aqui. E a partir do versículo 30, o autor de Hebreus vai colocando uma série de pessoas, uma série de situações em que a gente vai percebendo essas pessoas com uma fé incrível no nosso Deus. E lá no finalzinho, no versículo 35, nós lemos o seguinte: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem o quê? Superior ressurreição. Outros, e ele vai descrevendo então pessoas que andaram pela fé, confiando em Deus. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram como que peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Agora, repare o versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos os que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, entretanto, contudo, a concretização da promessa. Tinha uma promessa de uma vida diferente, de uma vida diferenciada, de uma vida nova, e passaram por todas essas situações permitidas por Deus. Andaram errantes, mas confiaram em Deus. E embora não obtiveram a concretização da promessa, foram pessoas de fé. A pergunta que nós devemos fazer para nós, Pedro pode passar o próximo slide. A pergunta que nós devemos fazer para nós é a seguinte: como é que nós temos reagido diante dos desertos, diante das dificuldades que nós temos passado? E a proposta do texto para nós nessa noite é essa que você está vendo aí em negrito na tela, e eu leio para todos nós. Deus permite que todo cristão passe por desertos para que tenha a sua vida pronta para glorificá-lo. Nesses versículos nós vamos encontrar 4 verdades que nós devemos conhecer para que possamos enfrentar os desertos e vivermos uma vida para a glória de Deus. Eu repito isso para que fique muito bem claro para nós qual é o resumo desse texto, qual é o sentido desse texto. Deus permite que todos nós que somos cristãos, que somos seus filhos, passemos por desertos para que tenhamos uma vida pronta para glorificá-lo. Como é que nós podemos glorificar a Deus? Quando nós somos experimentados, quando nós somos provados, como nós somos peneirados. E aí sim nossa vida é uma vida que produz a glória para Deus em toda e qualquer situação. E o texto de hoje então vai nos mostrar 4 verdades que nós devemos conhecer para podermos passar por essas situações e ter uma vida que glorifica o nosso Deus. Quais são essas verdades que nós vamos aprender? A primeira verdade, então, aparece que nós temos aqui um propósito divino.
Deus tem um propósito para nossas vidas. Cada um de nós aqui deve aprender essa grande verdade. Todos nós estamos aqui porque Deus tem um propósito para conosco. Todos nós vivemos porque Deus tem um propósito para conosco. E esse propósito é um propósito bom, um propósito agradável, um propósito que vai nos dar uma vida e aquela vida abundante. E agora você pode pensar, mas como vida abundante se nós vamos passar por dificuldades? Vida abundante não quer dizer que você está isento de dificuldades, de jeito nenhum. O nosso grande Senhor Jesus Cristo, Ele tem uma experiência muito especial que nós conhecemos lá em João capítulo 11, quando o quê? Um seu amigo, um amigo íntimo, juntamente com as suas irmãs, experimenta uma situação delicadíssima e o Lázaro morre. Mas como assim? Se Jesus é o meu amigo, por que eu vou passar por uma dificuldade dessa? Marta e Maria ficam sozinhas. O seu irmão morreu. Nós vamos entender então uma grande verdade, que mesmo sendo cristãos, mesmo tendo essa intimidade gostosa com o Senhor Jesus, nós não estamos isentos de dificuldades. Mas o que Ele nos promete, de fato, é uma vida diferenciada, uma vida que não se abstém a essas circunstâncias, que não está fixada naquilo que a gente vê, mas naquilo que a gente sabe que temos, porque cremos na palavra de Deus. Olha esses verbos do versículo 1. Deus quer que nós vivamos, Deus quer que nós nos multipliquemos, que nós progridamos. Deus quer que nós entremos para aquilo que o Senhor tem aberto a porta para nós. Ele mesmo diz que Ele é a porta. Deus quer que nós possuamos a terra da promessa. Deus quer que nós nos apropriemos das promessas que Ele tem nos dado. Eu sei que nós cantamos aqui como Igreja Batista, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligados com a sua cruz. Firme, firme, firme nas promessas do Senhor Jesus. Quais são as promessas que você tem recordado, colocado em sua mente, que faz você vencer as dificuldades? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então são promessas que nos motivam a andar e a confiar no nosso Deus. Mas esses verbos que Moisés então dá para essa nova geração, são ações que nos iluminam os olhos, que nos cativam para caminharmos mais ainda. Vamos voltar lá para o texto de Deuteronômio. O que Moisés está falando? Olha, eu quero que vocês entrem na terra, quero dar para vocês vida. Olha só, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que vivais, vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor com promessa deu a vossos pais. Deus quer que eu tenha esse tipo de vida, uma vida diferenciada, uma vida com abundância, uma vida de multiplicação, uma vida de entrar naquilo que o Senhor tem aberto. E o Senhor lá em Apocalipse diz que Ele é aquele que tem a chave de Davi, que faz o quê? Que quando Ele fecha, ninguém abre, e quando Ele abre, ninguém fecha. Portanto, nós podemos confiar que o nosso Deus, Ele vai nos conduzindo em vitória. Ele quer, enfim, que nós nos apropriemos das promessas que Ele tem dado para nós. Qual é o propósito divino para as nossas vidas? O melhor propósito. O melhor propósito. Então, não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para aquilo que o Senhor tem mostrado para frente. Aquilo que Ele tem prometido para você. Ele tem prometido para nós uma vida abundância. Em segundo lugar, nós temos aí o preço que Ele requer para que você tenha essa vida. E é interessante que também nós temos mais 4 verbos agora, tanto no versículo 1, como no versículo 2, como no versículo 5. 4 ações, 4 verbos que você precisa conhecer para que você possa desfrutar dessa vida
especial que Deus tem para nós. Mas essa vida tem um preço a ser pago. E não é um preço difícil, não. Por isso o Senhor Jesus disse o seguinte: olha, venham, vocês que estão cansados e sobrecarregados, o meu fardo é leve, meu fardo é leve. Qual é o preço? Um preço grande que eu e você não poderíamos pagar, ele já pagou na cruz do Calvário, mas ele requer alguma coisa de nós. Quais são os requisitos que Deus quer para que nós possamos usufruir dessa vida? Primeiramente, cuidem do que? De obedecer, isso é, prestem atenção, vigiem. Agora eu fico pensando, eu gostaria que você me acompanhasse nessa viagem no tempo aí, e nós encontramos então aqueles jovens no deserto. Papai e mamãe talvez estavam doentes, papai e mamãe talvez já tinham morrido, e eles então estão agora com a responsabilidade de cuidar dos seus pequenos filhos que nasceram lá no deserto também, e eles então estão caminhando, pensando, mas que Deus é esse? A primeira geração tinha negado a Deus, tinha sido incrédula, tinha pedido para Moisés, nos leve de volta para o Egito, nós queremos as cebolas, nós queremos os pepinos do Egito, e Deus fala, não, eu tenho um alvo para vocês, só que vocês têm que pagar um pouquinho desse preço. E o preço então, o que é? É prestar atenção, é vigiar, é ficar atento para aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Mas vigiem e cuidem para quê? Para que vocês possam me obedecer, isso é, cumprir os meus mandamentos. Guardem os meus mandamentos, ouçam os meus mandamentos, leiam os meus mandamentos e cumpram, obedeçam os meus mandamentos. O que nós temos no Salmo 119 é um texto muito bonito. Salmo 119, versículos 9 e 10, nos dizem o seguinte: como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Cumprindo os seus mandamentos. Como é que nós podemos viver sem pecado? Quando obedecemos os seus mandamentos. Anote esse texto, Salmo 119, versículos 9 e 10. Quando nós estamos dispostos a guardar, a cumprir, a obedecer a palavra de Deus, com certeza, temos como perspectiva a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E o Senhor então diz o seguinte: olha, lembre-se de tudo aquilo que você viveu durante 40 anos. Lembre-se da sua experiência passada. Quantos anos você é cristão? 5 anos? 10 anos? 1 ano? 6 meses? Lembre da sua vida anterior e lembre-se de que você foi transformado. Alguma coisa mudou na sua vida. Então lembre-se daquilo que o Senhor tem feito já na sua vida. Se você quiser se lembrar também de um texto, então eu queria sugerir, se você quisesse anotar aí, você que está me ouvindo, você que está me vendo agora, anote Lamentações, capítulo 3, versículos 21 em diante. Jeremias está profetizando numa situação delicadíssima, numa grande situação de dificuldade para o povo de Judá. Vem vindo no horizonte o quê? O grande e terrível exército da Babilônia. Nabucodonosor está chegando. E ele entra, invade Jerusalém, destrói o templo, um lugar sagrado, um lugar reverenciado pelos judeus. E aí a pergunta é, será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus não está vendo o nosso sofrimento? E no capítulo 3, em todo o livro de Lamentações, Jeremias está exatamente chorando, revivendo aquelas situações delicadas. Mas chega no versículo 21, ele fala, eu quero trazer a lembrança, o que me pode dar esperança. Eu quero trazer a lembrança uma coisa diferente. Eu estou vivendo essa situação delicada. Eu estou vivendo esse drama, essa coisa terrível. Mas eu quero trazer a lembrança, aquilo que pode me dar esperança. É que o quê? Como nós falamos, o pastor falou no comecinho do nosso culto. Eu quero trazer a lembrança de que
as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Que bênção, que bondade de Deus, mesmo nas piores situações, porque Ele tem um propósito, Ele está conosco, renovando as nossas forças, renovando as nossas esperanças, nos tratando com misericórdia, com graça, com amor. Portanto, veja só, Ele quer que você cuide, Ele quer que você obedeça, Ele quer que você se lembre de todo o decorrer da sua vida, como Deus tem sido fiel para com você. Mas Ele quer, finalmente, que você saiba, e aí o versículo 5 é muito especial. Ele quer que você confesse, que você declare, que você creia realmente no seu coração, que Deus trata você como o quê? Como um pai trata o seu filho. Queridos irmãos, Deus nos ama, Deus nos ama, Deus ama você. Ah, mas eu estou passando por uma dificuldade tremenda. Você não sabe o que está acontecendo lá na minha casa, lá no meu serviço. Você não sabe a situação que eu vivi agora nesses dias de chuva. A minha casa caiu, houve um desastre, alguma coisa aconteceu. Deus nos ama, embora as situações sejam as mais difíceis. Creia nisso, porque Deus está tratando a gente como um pai trata o filho. Eu estou vendo aqui vários irmãos, e já irmãos com bastante experiência e também muito jovens. A pergunta é a seguinte: será você jovem, que quando você era um pouquinho mais novo, quando você estava sob a disciplina do seu pai, você acha ainda que seu pai te amava ou teu pai te odiava? Muitas vezes na disciplina, quando então o filho tem que ser disciplinado, o filho não gosta muito não. O filho fala: ai, papai, parece que papai não me ama. Agora a pergunta para os pais: quando você disciplina seu filho, você faz porque você não gosta dele ou porque você o ama? Certamente porque nós amamos os nossos filhos. Eu tenho 3 filhos e agora 3 netos também. Quem sabe Deus vai nos dar mais um aí logo logo. E aí é exatamente essa fase, né? Eu disciplinei, graças a Deus meus filhos estão bem no Senhor, andando no caminho correto. E essa é a maneira pela qual um pai demonstra o amor para o seu filho, disciplinando. Uma criança deixada ao seu bel prazer, ela vem envergonhar os seus pais, como nós vemos isso no livro de Provérbios. Portanto, filhos, agradeçam a Deus, porque vocês têm pais que os disciplinaram, ou ainda têm pais que os disciplinam. E graças a Deus, porque nós somos filhos, e porque nós somos filhos, nós somos tratados pelo nosso Deus. Nós somos cuidados pelo nosso Deus, nós somos disciplinados pelo nosso Deus, porque Ele tem um alvo, um propósito maravilhoso para com todos nós. Por isso então, nosso querido Pedro, vamos para o próximo slide, para entendermos que temos um processo que nós precisamos entender. Essa é uma outra grande verdade. Qual é o processo que Deus usa para que nós possamos ter uma vida agradável a Ele, para o louvor e honra da sua glória? Nós temos aqui 4 ações também. Agora são ações de Deus para conosco. Veja só. Mesmo naquelas situações delicadas, Ele nos guiou, Ele nos humilhou, Ele nos provou e Ele nos disciplinou. Ou então, Deus guiou o povo de Israel, Deus humilhou o povo de Israel, Deus provou o povo de Israel, Deus disciplinou o povo de Israel. Por quê? Porque esse é o processo, essa é a maneira pela qual Deus trabalha conosco, para que nós tenhamos uma vida realmente diferenciada, para que nós possamos viver uma vida de bênção para as pessoas que nos cercam. Veja bem, Deus, por seu Espírito, quer guiar a sua vida. Deus, por seu Espírito, quer guiar a nossa vida.
E ele diz exatamente isso, ó, eu guiei vocês durante 40 anos no deserto. E nós lembramos como ele fez isso. De dia vinha o quê? Debaixo daquele sol escaldante vinha o quê? Uma nuvem, para permitir que o povo andasse na sombra. E à noite, naquela escuridão e muitas vezes o frio do deserto, porque é interessante, durante o dia um calor insuportável, mas à noite um vento frio abate no deserto, havia aquela luz, aquela claridade maravilhosa, aquela nuvem, Deus guiando o povo dia a dia durante 40 anos. E olha só, um detalhe mais delicado ainda, Deus nos leva à humilhação, Deus nos leva a uma situação em que nós, porque temos nossos limites, nós chegamos aos nossos limites, e falamos assim, não dá mais para aguentar. E exatamente isso que Deus quer, Ele quer que você desista de você mesmo, Ele quer que você desista dos seus recursos, Ele te humilha, para que você possa então olhar para cima. O Salmo 121 é um salmo maravilhoso. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu não tenho mais jeito nenhum aqui, eu não tenho quem recorrer, não há socorro, mas meus olhos estão voltados para o Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele nos humilha, sabe para quê? Para que nós abaixemos a nossa cerviz, para que a nossa soberba caia, porque nós somos aquelas pessoas que, infelizmente, afetados pelo pecado de Adão, queremos viver uma vida independente de Deus, queremos ter os nossos olhos altivos, queremos andar para onde aponta o nosso nariz, e Deus fala o seguinte: não, eu quero que você ande de acordo com a minha vontade. Por isso eu preciso então quebrá-lo, quebrantá-lo, eu preciso te humilhar. Então, glória a Deus, agradeça a Deus, porque muitas vezes Deus nos quebra para que a gente possa depender exclusivamente dEle. Mas além disso, Ele nos prova, realmente nos prova, nos testa. Deus nos prova, sabe por quê? Porque Ele quer formar em nós o caráter de Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse comigo, por gentileza, além de 1 Coríntios 10, 13, eu queria que você lesse para mim, ou abrisse comigo, Romanos 8, 29. Veja que palavra tão especial é essa, qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos irmãos, queridos amigos que estão nos ouvindo pela RTM, eu e você temos um alvo de sermos filhos de Deus, completos filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós temos essa condição. Mas o que a Bíblia está dizendo é que Ele quer que você, porque pertence à família de Deus, que você também, embora seja adotado, veja bem, você tem o mesmo DNA do pai e do filho, para que o filho mais velho, o primogênito, seja irmão de muitos irmãos. Então Jesus, além de ser o nosso Senhor, ser o nosso Salvador, Ele também, o que Ele é? É o nosso irmão mais velho. E eu e você temos que ter essas características. Portanto, alegre-se, porque Deus está forjando em você o caráter do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena ou não fazer parte dessa família? Com certeza vale a pena. Então, ao invés de ficar murmurando, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, agradeça a Deus, porque Deus está trabalhando com você e Ele te ama claramente. E por isso então Ele te disciplina. Ele nos trata como filhos amados. E o autor de Hebreus é muito claro em dizer o seguinte: o filho a quem o pai
não disciplina, esse tem que tomar cuidado, porque demonstra que o pai não tem amor e talvez demonstre que ele é até um filho ilegítimo. Mas quando nós somos filhos realmente amados de Deus, filhos legítimos, glória a Deus, porque Ele vai nos apertando, vai nos constrangendo, vai nos lapidando, para que eu e você tenhamos o caráter do Senhor Jesus Cristo. Esse é o processo divino. Vocês conhecem bem, eu acho que nós temos muita gente casada, ou então namorados, noivos, e que tem alguma joia, um anel, uma aliança, e você sabe como é que o ouro é depurado. Como é que é depurado? Pelo fogo. Imagina se o ouro tivesse condições de falar, de pensar, puxa, está muito quente, eu não quero saber, para com isso. Mas aí ele ia ficar um metal impuro. O metal puro, ele tem que ir para o fogo, para ser eliminado o quê? Aquelas coisas ruins. Como é que você pode se tornar igual a Jesus Cristo? Quando Deus se coloca nessas situações, quando Deus se coloca nos desertos, para que você então se purifique, para que você tenha um padrão de vida igual ao do Senhor Jesus. E chegamos então no último ponto, na última verdade que nós precisamos entender, e o Pedro vai colocar para nós aqui o ponto número seguinte aí. Olha o que Deus requer de nós, o que Deus quer de nós, o que Deus pretende conosco. Ele tem um produto, e você é o alvo desse trabalho de Deus. Deus trabalha com esse povo de tal maneira que o submete a situações difíceis, e Ele fala o seguinte: olha, eu te deixei passar fome, eu te conduzi no deserto, para que você soubesse o quê? Para que você soubesse que nem só de pão vive o homem. Eu te coloquei naquelas situações para que você soubesse o que ia no teu coração, se você guardaria ou não os meus mandamentos. Irmãos, é na hora da dificuldade é que a gente sabe se nós somos crentes mesmo ou não. Porque na hora que vai tudo bem, aleluia, glória a Deus, cantamos para lá e para cá. Não, na hora da tristeza, da dificuldade, do desespero, na hora em que a gente perde um ente querido, na hora em que a gente tem uma situação financeira que nós não conseguimos, perdemos o emprego, por exemplo. Na hora dessa crise toda que está abalando o país, quantas famílias, quantos chefes de famílias desesperados para poder dar sustento. É nessa hora que Deus está falando: olha, eu quero saber se você guarda ou não os meus mandamentos. É fácil ser crente aqui dentro dessa casa. É fácil ser crente quando tudo vai bem. Agora é difícil ser crente, isso é, uma pessoa confiante em Deus, quando as coisas estão difíceis, quando você está muitas vezes sozinho no deserto. É ali que eu quero saber se você guarda ou não os meus mandamentos. Deus tem umas maneiras diferentes, né, de tratar com a gente. Mas graças a Deus, porque o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo falam que essas coisas que nós estamos passando aqui nem se comparam de leve com aquilo tudo maravilhoso que nós vamos ter, nós vamos herdar quando estivermos na presença do Senhor. Essas aflições, você vai olhar para trás e falar: olha, isso não foi nada, não foi nada. Agora é duro, agora a gente chora, agora a gente geme, agora a gente até murmura, mas Deus tem um propósito, Ele está formando esse caráter de Cristo em nós. E Ele quer o quê? Que nós tenhamos o quê? Vidas sólidas, vidas santas, vidas íntegras, vidas maduras. O propósito de Deus em tudo isso é que eu tenha maturidade para saber enfrentar todas essas situações, cada um desses textos. E eu quero repetir então para aqueles que estão nos ouvindo: vidas sólidas em Romanos 5, 3, 4 e 5. E esse texto é muito interessante, porque ele fala o seguinte: que você deve se regozijar, inclusive nas tribulações, nas angústias. Por quê? Porque é dessa maneira que você vai tendo essa vida
amadurecida, essa vida sólida, não é uma vida instável, que na hora da dificuldade você vai procurar qualquer situação, qualquer recurso. Não, procure o único recurso, que é Deus. Ele quer que você tenha uma vida santa. Capítulo 12, versículo 10 do livro de Hebreus. Essa vida santa só vai ser obtida quando Deus vai retirando da minha vida as impurezas que me separam dele. Ele quer que eu tenha uma vida íntegra, isso é uma vida completa. A base desse texto, dessa afirmação, está lá em Tiago capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. E ele quer que eu tenha uma vida madura. E aqui eu queria fazer um desafio para você, um desafio final. Abra por gentileza em Tiago capítulo 1, versículo 12. E olha o que o autor, o nosso querido irmão Tiago, que um dia nós vamos encontrar lá no céu, ele diz para nós: bem-aventurado, feliz é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da glória. Você quer receber a coroa da glória? Você quer ter uma vida madura? Você quer ter uma vida bonita, que possa atrair outras pessoas para o Senhor Jesus Cristo? Então, alegre-se e suporte com perseverança essas provações, esses desertos que Deus nos permite passar. Eu quero terminar concluindo dizendo o seguinte, que nós temos que perceber essas grandes verdades. Como que você reage aos desertos pelos quais você passa? Encare os desertos sob o prisma de Deus, sob a perspectiva de Deus. Alegre-se também ao passar por essas situações todas, por saber que os desertos confirmam o quê? O amor de Deus por todos nós. Ao invés de você ficar desesperado, ao invés de você ficar abatido, Pedro pode colocar o último slide, porque ele tem uma mensagem muito interessante. Nós podemos passar pelos desertos, mas saiba que Deus faz brotar uma bela flor nessa imensidão de situação difícil, porque Ele tem cuidado de nós. Ele quer que você experimente uma vida gostosa, bonita, para a glória do seu próprio nome. Que Deus nos abençoe e possamos receber essa mensagem do Senhor e aplicar em nossas vidas. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. Não me guie por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha
seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. E ainda que os campos não floresçam e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Quero Olha ouvir o seu vocês. amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Espero que possa ser assim toda a sua vida, alegre no Senhor Jesus. Amados, eu queria falar um pouquinho do nosso material. A gente trouxe aqui para vocês. Eu sei que é difícil chegar aos materiais da Rádio Transmundial em várias cidades do Brasil, mas eu trouxe aqui para vocês o nosso material, e essa é uma das formas que você tem de ajudar a Rádio Transmundial. Queria mostrar primeiro aqui esse MP3 com 88 músicas, com 250 minutos de música, de hinos. E aqui, olha, eu tenho do ladinho aqui um livreto que conta toda a história dos hinos e a letra de cada um deles. Então é muito bacana. Esse negócio aqui está numa forma diferente, é em MP3. Então você precisa ter o aparelho MP3 da sua casa para poder rodar esse material, tá bom? Tenho aqui também. Esse só veio 4 só, viu? Temos aqui o Hinos Belos Hinos 6, e tem o 2, o 3 e o 4 também. Tem pouquinho também, se você quiser adquirir, é muito bonito. Temos aqui Wesley Marlene, 25 anos, que é 25 anos de ministério e 25 anos de trabalho, né? E 25 anos de casamento aqui do casal, né? 25 anos de... Esquecendo da mulher. Aqui é uma coletânea que nós fizemos e trouxemos até as músicas do Milad para esse disco também. E nós lançamos com a Rádio Transmundial agora um CD de raiz chamado Moda e Viola. Tem algumas canções muito bonitas aqui também. É um disco bastante vendido por causa das músicas de raiz com letras. Música estilo Tunica Tinoco, Almir Sater, esse é pessoal bem variadinho, até assim, algum estilo nordestino também, né? Tá. E trouxemos também aqui uma coletânea do Milad, que é o Milad 1, 2 e 3, e o outro box, são 3 discos em cada um, e o outro box é o Água Viva, Retratos de Vida e Pra Cima Brasil. E por último, eu queria falar desse lançamento aqui, ó, Raízes do Céu. Raízes do Céu também é um disco de raiz, e esse disco foi lançado agora com a participação minha e da Marlene, e a gente vai cantar uma canção. Ele é do Vavá Rodrigues, isso, né? E muitos participaram desse disco, o pastor Gladir Cabral, João Alexandre, o Carlinhos Veiga, eu e o Wesley, e o Vavá, que é o autor de todas as canções do disco, ele e sua esposa. E a gente quer cantar uma canção agora, chamada Minha Porção. É uma guarânia, mais ou menos parecido com o vaneirão de vocês aqui, tá? E é uma letra muito bonita também. E a gente queria mostrar para vocês agora, do Raízes do Céu.
Vocês querem ficar de pé um pouquinho para descansar? Eu acho que deve estar cansado, né? Enquanto isso, vocês vão dançando aí a música. Bem. Ele é quem viu a aflição e todo o seu furor, quem me guiou por entre as trevas sem nada de luz. Ele é quem me fortaleceu quando não pude andar, ouviu a minha oração e tudo que eu pedi. E quanto tortuosas foram minhas veredas, guiou os meus passos e desfez os laços para eu prosseguir. E quando a paz da minha alma então afastou, e o meu sofrimento me fez esquecer do bem, e quando a minha força parecia se esgotar, e a minha alegria caminhava para o fim, senti-me abatido, mas nunca rejeitado. A doce lembrança trouxe a esperança para dentro de mim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, se renovam a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos. Grande é a fidelidade do Senhor, a minha porção é o eterno e nele eu esperarei. Em silêncio aguardar a salvação, eu aguardarei e com a minha alma eu buscarei. Glória a Deus. Vamos assim, ó. Senti-me abatido, mas nunca derrotado. A doce lembrança trouxe a esperança pra dentro de mim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, se renovam a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos. Grande é a fidelidade do Senhor, a minha porção é o eterno e nele eu esperarei. Em silêncio aguardar a salvação, eu aguardarei e com a minha alma eu buscarei. Amém. Pode assentar, amados. Nós vamos fazer a nossa última música. Queria dizer para você também que a gente trouxe uma maquininha. Se você desejar passar o cartão, a gente tem essa maquininha. Essa canção também chama Eterna Canção. É de um amigo nosso também, chamado Vavá, que é o mesmo compositor desse disco. E é uma música muito bacana, muito bonita. Vocês já estão cansados? E ouvi vozes
um coro de milhões de vozes, forte som a invadir todo o ar. Anciãos, anjos, todos seres viventes do céu, da terra e do ar, cantando alto para o mundo ouvir, abrindo a boca num perfeito louvor. Em volta do trono há uma só voz, numa eterna canção. Digno é o Cordeiro de receber sabedoria, força, honra e poder, riqueza, a glória e a bênção para todo sempre. E ouvir vozes, um coro de milhões de vozes, forte som a invadir todo o ar. Anciãos, anjos, todos os seres viventes do céu, da terra e do ar, cantando alto para o mundo ouvir, abrindo a boca no perfeito louvor. Em volta do trono há uma só voz, numa eterna canção. Digno é o Cordeiro de receber sabedoria, força, honra e poder, riqueza, a glória e a bênção para todos sempre. Assim, ó. Digno é o Cordeiro de receber sabedoria, força, honra e poder, riqueza, a glória e a bênção para todos sempre. Digno é o Cordeiro de receber sabedoria, força, honra e poder, riqueza, a glória e a bênção para todo sempre. Amém. E já partindo para o encerramento desse RTM Vai à Sua Igreja, eu quero mandar um abraço para os ouvintes que mandaram mensagem, a Neiva Almélia, Jonas Freitas, Eudes Nicásio, Mônica de Jandira, São Paulo, Miguel Fontana, aqui de Santa Maria. Está aqui o Miguel Fontana? Ah, lá. A Joyce Nalim, de Veranópolis, Rio Grande do Sul. Enio Célio Panambi, Rio Grande do Sul. Ana Pide, lá de São Paulo. Kleber Caleb, da Suíça. Está ouvindo a gente também. Walter, de Santa Catarina.
Santa Catarina, e Vitória Montedo, de Santa Maria. Está aí também? Está aí? Não. Então, alguém de Santa Maria também está nos ouvindo. E nós queremos então agradecer e encerrar esse momento. Gostaria de convidar o pastor Roosevelt para estar aqui na frente conosco. Vamos fazer, só que eu estou preocupado com a plenária aqui. Mas aí a gente... Vamos fazer então um sorteio. O Samuel, dá um nome aí de uma pessoa que nós falamos, para ganhar o CD do Wesley Marlene. Enquanto isso, eu vou pedir para o Miguel Fontana. Miguel Fontana aqui de Santa Maria, então vai ganhar um CD aí do Wesley Marlene. Vou convidar o pastor Roosevelt para estar conosco aqui à frente e encerrar esse momento. Eu espero que todos tenham gostado. Foi uma alegria para a Rádio Transmundial estar aqui com vocês e nós continuamos pedindo que vocês estejam orando, lembrando da gente em oração e que Deus possa os abençoá-lo. Muito obrigado, querido. Obrigado, os irmãos que estiveram aqui. Obrigado pela palavra. Essa semente que seja regada pelo Senhor e que no tempo próprio produza o seu fruto. Pelos irmãos que cantaram e nos encantaram. Glória ao Senhor. E vamos para casa com nosso espírito cheio da presença do Senhor. Eu queria convidá-los a se colocarem de pé. Nós queremos orar. A primeira oração é uma oração da palavra de Deus. E eu gosto muito, assim, eu sempre, quando eu cito esse texto, eu me lembro de uma parte que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. E depois diz assim: o Senhor resplandeça o seu rosto sobre vós. Todas as vezes que eu cito esse texto, ou leio esse texto, eu vejo a fisionomia de Deus assim, ó, levantando o seu rosto e resplandecendo sobre você. Isso é coisa boa, né? O Senhor olhar assim para nós. Então, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora, a graça de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, tão profusas na palavra do Senhor, seja com esse Israel de Deus que está reunido aqui nesta hora, e o Israel de Deus espalhado por toda esta terra, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, uma boa noite, fique na paz do Senhor.